pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui ao vivo em mais um episódio do nosso podcast, Renunciando Cast. E no episódio de hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Raíssa. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, fique à vontade. E hoje eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Renunciando Cast, e o nosso Instagram, que é Renunciando_Cast, tudo minúsculo para você não ter complicação. Só você jogar aí que você já vai começar a ver. Eu vou te pedir também, para nesse momento, você compartilhar essa live com pelo menos 10 amigos. Joga aí nos seus status, joga no seu Facebook, no WhatsApp. Coloca aí em todo lugar que você conseguir. E eu creio que Deus vai abençoar. Vai ser um episódio muito abençoado. Vocês viram que a gente está num ambiente novo, né? De cara nova. E logo, logo tudo vai estar se acertando. Nós estamos sempre tentando trazer melhorias para vocês. Irmã, que felicidade a gente ter aqui. A felicidade é minha. Obrigada pelo convite. Estamos de casa nova, galera. Ambiente novo, local novo do nosso ministério. Então, tipo assim, amém. Tudo novo, tudo novo. Tudo novo. E eu... Gente, que impedimento, hein? Nossa, 3 vezes a gente remarcou, né? Foi. 3 vezes. Uma chuva caiu. E aí a gente, no lugar que a gente estava, a internet ficava muito ruim, assim, pra transmitir com chuva. No outro, eu passei mal, gente, mal, passei muito mal. Também não conseguimos fazer, mas hoje deu certo, pra honra e glória do Senhor. O diabo quis atrapalhar, mas ele já caiu por terra porque ele é um derrotado. Tinha que ser aqui. Tinha que ser aqui, tinha que ser hoje, nesse exato momento. E eu queria, vamos começar? Eu queria que você se apresentasse pra gente, contasse um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Raíssa. Não falar a idade não, né? Não, fica à vontade. Amém. Super não. Então, meu nome é Raíssa. Sou mãe, né? Noiva e cristã. É isso. Glória a Deus. Raíssa, eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua infância, como que você era, se você já tinha conhecido a Cristo, se não, qual foi o momento. Um pouco sobre você nessa parte, na sua infância, quando você era pequena criança. Assim, eu vim para os caminhos do Senhor de vez, assim, mais para, vamos dizer, mais com meus 17 anos. Mas na infância, eu ia com a minha vizinha. Sim. A gente tinha uma vizinha, eu não vou me recordar o nome dela agora. E assim, a minha mãe não ia, mas deixava a gente ir. Então, eu e meus irmãos ia com essa vizinha. E a gente costumava mudar bastante. Então, aonde a gente ia, sempre tinha uma vizinha que ia para a igreja, que chamava, que levava, e minha mãe permitia, e assim a gente ia. Eu e meus irmãos, quando dava, aos domingos, escola dominical a gente também frequentava. Sim. Mas não era nada Certo. fixo e por muito tempo. A gente mudava muito, então a gente ia um pouco numa igreja, depois estava mudando, aí aparecia... Aí ia pulando assim. Sim. Durante a infância foi assim. Fui conhecer a Cristo mesmo na dor. Na dor. Sim. Foi um processo bem difícil, mas também desobediência da minha parte. Uhum. E aí o caldo engrossou e eu vim. Sim. Foi basicamente isso. E se você sentiu à vontade, eu queria que você contasse pra gente como que foi esse momento que fez você falar, não, eu tenho que viver Cristo, eu tenho que me entregar de vez. Começou quando eu tinha na faixa de 16 para 17 anos. Eu terminei um relacionamento, foi um primeiro namorado, foi um relacionamento bem conturbado e minha mãe se mudou e aí a gente acabou esse relacionamento. Eu estava numa casa de uma amiga, que a mãe dela era de outra religião, mas ela ia para a igreja. Sim. E aí ela me fez esse convite, vamos? Eu falei, vamos. Num belo de um dia, Deus usou a vida de um pastor para falar que ele estava me dando livramento, que era para mim se apressar e correr, para outras coisas não vir acontecer, e no momento eu não dei muito ouvido. Como eu tinha acabado um relacionamento, eu achava que eu queria viver, fazer coisas que eu não podia fazer dentro de uma relação. E aí eu fui querer viver e não dei ouvido para aquilo que Deus estava me falando naquele momento.
Aí fiz 17 anos, passei um processo bem difícil de humilhação, defamação, péssimas escolhas, juventude querendo viver Sim. solta pelo A vida de mundo. solteira, né? Solta pelo mundo. E em meio a isso veio muita fofoca, muito disse-me-disse, muita coisa que era mentira, me deixou desanimada, minha mãe. E no meio dessa situação, eu engravidei e com 18, acho que já era 18. E aí, novamente, uma vizinha que fazia células na casa dela e aos domingos ia pro culto, me chamou para ir. Aí eu falei, bom, vou ir, né? Bora. Aí ia todo domingo, ficou bem fixo mesmo. Todo domingo eu tava na igreja, eu ia. Mas teve um momento que eu desanimei e parei de ir. Aí vieram os anos, passaram os anos, eu tive um outro relacionamento, me casei que eu falo assim, morar junto, né? Morei junto, tive outros filhos e no meio de uma discussão a gente resolveu se separar e depois a gente voltou. E aí eu tinha minha ex-cunhada, já frequentava a igreja e falou assim, olha, eu vou fazer um culto aqui na minha casa, você quer ir? Eu falei, vou, né? Mas é vizinha? Bora. E eu tava num processo tão doloroso, que eu tava me sentindo sozinha, muita coisa acontecendo, muita responsabilidade, nenhuma resposta. E eu só sabia chorar e chorar e chorar. E as crianças olhavam para mim, não sabia o que fazer e chorava junto. E num belo de um culto no lar, eu falo que eu sou fruto de um culto no lar. Eu adoro culto no lar, eu gosto eu gosto de presenciar, eu gosto de ir. E teve esse culto. E foi nesse momento que, no momento de muito louvor, palavra, adoração, eu me senti confortável naquele ambiente. Falei, ai, Jesus, é isso que eu quero para mim. Sim. E aí eu acho que eu acho que eu tinha uns 23 anos. Acho que foi acho que foi nessa idade. Que aí eu peguei firme. Eu falei, não, é isso que eu quero e eu vou continuar, eu vou pegar fixo. Aí foi por essa idade, 23 anos eu me joguei na presença. E a gente vê o quanto é engraçado, né? Porque Deus, ele sempre cria acessos para de alguma forma chegar até a gente, né? Exato. Você vivia mudando de lugar e sempre tinha uma pessoa aqui para te levar para os caminhos do Senhor. E aí eu queria que você contasse como que foi após isso. Qual foi assim a maior experiência que você viveu com Deus? Qual foi a coisa que você falou assim, não, isso aqui foi assim sobrenatural, que eu vi a mão de Deus de uma forma que eu nem imaginava. Pra mim, teve uma situação em si que eu nunca falei pra ninguém, absolutamente ninguém mesmo. Teve uma vez que eu e mais 3 pessoas, mais 3 meninas, fizeram um grupo de oração e falamos assim, olha, se você precisar, a gente te ajuda em oração, aquela coisa cristã. Vamos orar uma pela vida da outra, se precisar, o que a igreja precisar, a gente estamos aqui, né? Era um momento que a gente era nova no ministério, a gente queria se encaixar e às vezes a gente também não viu uma oportunidade de se encaixar. Então, montamos esse grupo. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Precisar me ligar, precisar de jejum, oração, estamos aqui. E num certo dia a gente marcou para ir no monte. Eu lembro que era numa quinta-feira. A gente jejuou e marcamos para ir no monte. E era bem no meu aniversário. Era no dia do meu aniversário. E aí eu abri mão, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito família. Muito eu, meus filhos, minha casa, sempre. Onde eu tô, eu gosto que eles estão, onde eu vou. Eu sou muito disso. E aí eu falei, Deus, eu vou separar esse dia para subir no monte. O Senhor sabe quanto é importante para mim estar esse dia com meus filhos dentro de casa. Porque não era importante tanto para mim, aniversário, mas era para ele. Mãe, vai ter bolo? Era tipo isso. Mãe, vai ter bolo? Vai. E aí eu falei, não, eu vou nesse dia. A gente faz um bolinho durante o dia, a gente canta parabéns e à noite eu vou subir no monte. E
Eu lembro que a gente subimos ao monte, ficamos um tempo orando, a gente louvando também. E na hora de descer o monte, um pouquinho antes de descer, estava um mover muito grande. E ali Deus usou minha vida para falar com uma irmã que estava próxima de mim, ajoelhada. Uhum. E aí eu falei assim, eu sou muito temente ao Senhor na hora que Deus me usa, porque eu falo, Senhor, se o Senhor não permitir, eu não vou. Uhum. Se o Senhor não me dá um sinal, eu não ultrapasso esse sinal. E no meio daquela agitação toda, Deus usou minha vida, eu entreguei para aquela moça o que eu deveria entregar e descemos o monte. Na hora que a gente desceu o monte, lá embaixo na ponta, na entrada, sim, eu dei de cara com a minha tia, que eu não via há muitos anos. E ela é aquela crente que ela bate o olho, Deus revela. E ela não tem medo. Ela fala para quem ela tiver que falar o que ela não tem medo. Ela vai. E ali eu fiquei um pouco, eu e as meninas conversando com a minha tia e aquele negócio, minha tia falando com as meninas, e as meninas falando com a minha tia. E eu lembro que eu estava muito nervosa quando eu desci do monte. Eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer nada na emoção. Mas o Senhor me usou para falar com aquela menina. Senhor, e eu tava tão com medo de ser eu, e o que eu falei assim, olha, Senhor, eu não tô aqui para fazer nada que não for da tua vontade. E eu me lembro que eu escutei a voz dele falando comigo. E para mim, e foi a única vez que eu ouvi a voz. Foi a única vez. Era uma voz tão forte, parecendo um trovão, era muito forte, que eu, como se um pai tivesse dando uma bronca. Quando você Sim. toma uma bronca de um pai, você fica paralisada, Sim. só observando. E foi aquela minha reação. Eu estava pensando, Senhor, o Senhor me usou, e como se viesse uma voz bem forte, sou eu que te uso. Uhum. E ali eu me calei. E minha fisionomia mudou e eu fiquei como se eu tivesse tomado uma bronca. Sim. Para mim essa foi a maior de tudo que eu já vivenciei, que eu presenciei. Eu posso dizer que essa foi a maior, porque foi muito íntimo. Foi para mim, só para mim. Sim. Então essa foi a mais. E você passou por uma situação, né? Que não sei se você vai querer falar, mas eu queria muito que você contasse, pessoal, sobre a sua gravidez do Noah. O quanto Sim. foi, né? Complicado, conturbado, assim, tudo que Deus fez nesse processo da gravidez até o nascimento. Queria que você contasse pra gente. Foi um processo bem, eu posso dizer, de muitos ensinamentos. Uhum. Foi difícil, foi doloroso, mas foi necessário. Uhum. Eu sempre vi como uma necessidade eu passar isso. Eu já tenho outros filhos, como alguns já sabem, antes do Noah. O Noah está com 9 meses, mas antes de eu descobrir a gravidez, o Senhor já tinha me avisado que eu ia ter um outro filho. Sim. Tinha usado algumas pessoas para falar, você vai ter outro filho. E eu falei, amém, tudo bem, Senhor, mas se eu tiver, eu quero um menino. Fui bem específica, eu quero um menino e não quero que ninguém me revele o sexo. E Deus me mostrou uma menina. Foi aí que eu falei, não, um menininho. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu confesso que eu não fiquei surpresa, só falei para Deus me dar condições. Mas antes de eu contar essa história, eu quero dizer uma coisa. Quando nós oramos, nós esquecemos do que a gente fala para Deus, mas Deus não esquece. Sim. E eu lembro que há uns 2 anos atrás eu falei, Senhor, se o Senhor quer me dar um filho, eu não quero estar morando nessa casa que eu estou hoje e eu quero estar trabalhando. Porque eu quero poder ir numa loja e comprar aquilo que eu tiver vontade para o meu filho. Eu tinha essa necessidade com o meu dinheiro. Eu tinha essa necessidade. E eu falei mais para Deus. E eu vou trabalhar, Senhor, até onde eu aguentar. Só vou me afastar do serviço quando eu não estiver aguentando mais. Quando a barriga estiver enorme, eu estiver com o pé inchado.
Os anos passaram, eu engravidei. E isso foram coisas de anos. Isso foi anos. Do tempo que Deus te mostrou, te revelou até o cumprimento. Exatamente. Sim. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu já estava trabalhando e trabalhava num lugar que eu achava que era bom, né? Era próximo de casa, era próximo da igreja, não precisava pegar ônibus, perto da babá das crianças, da escola das crianças, qualquer coisa eu estava ali. E no início eu falei, amém, tudo bem. Mas eu me recordo que no início desse serviço, eu tive um sonho e Deus me dava uma data. Ele falava assim, olha, você tem mais 4 dias neste lugar. E aí eu falei para Deus, eu ajoelhei, eu acordei, eu ajoelhei e falei, Deus, eu tô entrando agora no serviço, eu preciso. Não me tira do serviço agora não. Deixa eu pagar o que eu devo, comprar o que eu necessito, depois o Senhor me tira. Não deveria ter feito isso. Mas eu fiz. O Senhor me deu o sonho que ia me tirar e eu pedi para ele não. E eu descobri a gravidez. Pode falar detalhadamente? Você que sabe. Eu trabalhava num ambiente junto com uma moça, que ela não era evangélica, mas ela dá de 10 a 0 em muitos cristãos. Ela dá. Trabalhava junto também com a missionária. Que eu falei, aqui eu tô no lugar certo, Caí. Falei, aqui eu vou aprender muito. Eu vou vender e vou aprender muito de Deus. Porque eu acho que é uma pessoa que tem estrutura, bagagem para me ensinar algo, né? Eu sou muito nova, não tenho. Vamos aprender então? E não foi bem isso. Na verdade, eu aprendi, mas de uma forma que eu não imaginava. Descobri a gravidez dentro desse serviço, fui registrada por obrigação, né? Porque se não fosse o caso, não seria registrada. E aí que começou o processo. E aí que começou a luta. Teve vezes que eu chegava no serviço e o cliente olhava para minha cara e falava, tá tudo bem? E eu tinha que falar, tá tudo bem. Porque eu não podia expor o que estava acontecendo, eu não podia mostrar a minha dor e eu não podia destratar as pessoas por conta daquilo que eu estava passando. Sim. Nesse período que eu fiquei trabalhando, realmente foi conforme eu falei para o Senhor. Eu trabalhei até onde eu aguentei. Quando os meus pés incharam, minhas coxas incharam, que eu não conseguia mais passar tanto tempo em pé, porque no serviço ainda tinha um banquinho para sentar, mas depois esse banquinho foi tirado justamente para mim não sentar. Meu Deus. E aí eu não consegui ficar mais. E aí eu pedi para ser afastada. Mas o processo mesmo foi dentro do serviço, onde eu orei, onde eu pedi para Deus, onde eu falei para Deus que eu queria estar trabalhando, eu queria estar registrada e que eu ia até onde eu aguentava. Foram muita luta, foi muita humilhação, porque assim, automaticamente quando você vê uma pessoa gestante, a sua intenção, eu acho que é assim, é automático, as pessoas falam, não faz isso para não por causa da barriga, não faz aquilo por causa da barriga. Serem empáticos, né? Exato. E dentro do ambiente que eu estava, da pessoa que eu achava que ia ter esse entendimento, por ser cristão também, porque assim, gente, não tacando hate, tacando pau em cristão, mas tem ser humanos e ser humanos. E a gente aprende. A gente vê o outro errando, a gente aprende. A gente não tem que fazer igual ou fazer pior. A gente tem que aprender e absorver o que é bom e o que não é bom, você descarta. Sim. Né? E foi isso que eu fiz nesse período. Não teve empatia dessa pessoa por mim. Ela não teve empatia. No momento que ela podia me humilhar, ela me humilhava. Queria que eu fizesse absurdas coisas com a barriga na boca. E ali eu tentava falar, não posso. Eu tenho que me limitar a certos tipos de coisa. Não é por preguiça, não é porque eu não quero. É por conta da gestação. E tive muitas vezes no hospital. Direto eu estava em hospital, eu corria. Já teve vezes que eu estava no culto e os irmãos me levavam para o hospital. Você presenciou? Sim. Foi luta.
Foi luta até o Noah nascer. E aí eu me afastei do serviço, fiquei um tempo em casa. E ali eu falei para Deus. E antes de eu ir trabalhar, eu chorava. Todo dia, antes de eu ir trabalhar, eu chorava, porque eu sabia o que eu ia passar. E quando eu estava no serviço, eu ia pro banheiro para chorar dentro do banheiro. Meu Deus. Quando eu chegava em casa, eu também chorava. Mas o engraçado é, toda vez que eu chegava do serviço e ia chorar, eu agradecia a Deus. Eu falava, Senhor, obrigado pelo que eu tô passando, por essa luta, por essa humilhação, por essa pirraça. Hoje eu consegui ceder, mas amanhã é que o Senhor me dá força para me continuar dessa maneira. E eu sempre agradeci a Deus pelo momento que eu estava passando. Porque uma coisa que eu tinha plena ciência era que quando o Noah nascesse, quando eu pegasse ele no colo, ele seria a minha cura. Eu sempre tive isso comigo. E quando eu olhasse para ele, nada daquilo que eu passei eu ia sentir. E realmente, hoje ele consegue ser a minha cura. Hoje. E o que vale ressaltar, Raíssa, é que nem todas as portas que se abrem, Deus está dentro dela, né? Exato. Às vezes a gente vai naquilo, foi Deus que abriu, foi Deus que fez, mas às vezes Deus está dizendo pra gente, não é isso, não tenho isso para você. E a gente quer insistir naquilo que Deus não está, né? Sim. Então, eu acho que o problema que a gente enfrenta hoje é sobre entender no que Deus está dizendo sim e o que Deus está dizendo não. E tem coisas que Deus também vai dizer pra gente que ainda não é o tempo. Tem coisas que Deus vai dizer não. Tem coisas que Deus vai dizer sim. E tem coisas que Deus vai dizer ainda não. E a gente tem que ter esse entendimento, Sim. né? E a gente vê que Deus tentou te alertar. Não. Não. Mas por você querer, por você falar, não, Deus, eu preciso. Ele poderia ter feito de outra maneira, né? Ele poderia ter abrido essa porta, fechado e depois ter abrido. Meu Deus. Abrido, que é isso, gente? Português foi. Eu poderia ter aberto essa porta, né? Fechado, depois ter aberto outra. Mas não. A gente vê que, não que talvez você seja culpada por isso, não. Mas é porque Deus queria te mostrar que talvez nem todas as portas que se abrirão vão vir de Deus, embora você tenha pedido isso a Deus. Sim, né? Exato. Foi um pouco de desobediência da minha parte, sim. Eu entendi. E ali, no meio desse processo, eu falei para Deus, eu não vou ser desobediente mais. Porque, como minha mãe diz, você é uma menina rebelde. Então eu falei para Deus, eu não quero mais ser rebelde. E tanto que a questão do noivado foi baseada nisso. Senhor, não vou ser mais rebelde. Então, amém. Vou fazer o que o Senhor me direcionar. Porque eu não quero mais pagar preço também, não. Sim. Porque dói. 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 Tem coisa que a gente pode evitar. Uhum. Então eu falei para Deus, não quero mais ser rebelde. É do seu jeito? É do seu jeito. Tanto que hoje em dia eu tô desempregada, eu pago aluguel, eu tenho meus filhos, mas Deus não desampara. Deus não deixa faltar. E quando eu acho que vai faltar, Ele envia providência. É incrível. É incrível. Tanto que quinta passada, o meu filho, não sei o certo que meu filho falou pra mim, mãe, tá acabando não sei o quê. Aí eu falei, filho, eu não lembro o que era, mas ele falou que tava acabando. Eu falei, filho, tá acabando. Eu falei, então peraí. Fui lá no quarto, ajoelhei, orei, falei, Deus, não é que eu não queira trabalhar, o Senhor sabe da minha realidade. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de ter o meu dinheiro, né? Eu Independência gosto de financeira. ter as minhas coisas. Sim. E eu falei, Deus, tá faltando isso tá se acabando. E aí, quando eu abro meus olhos, tá os meus filhos tudo do meu lado, assim, orando junto comigo. E eu olhei assim, eu continuei orando, e eles imitando o que eu tava falando. E até o Noah tava junto. O Noah tava no meu colo, e eu falei, amém, vamos orar. E falei, amém. Aí meu filho falou, Deus vai mandar? Eu falei, vai. Mas quando ele quiser mandar. Tá bom, mãe. E aí, a gente foi assistir um filme. Quando foi sexta-feira, Deus enviou a providência. Meu Deus. Sexta-feira. Aleluia. Só que nisso, minhas crianças não estavam em casa. Eles tinham ido para casa
do pai. Uhum. E aí eles voltaram no domingo. Quando eles voltaram, eu já falei, olha, Deus já enviou a providência. Meu Deus, Deus glória a enviou, Deus. mãe. Foi uma felicidade imensa. Enviou, filho. E, Deus e enviou. aí, eu acho que essa é a maior missão do pai e da mãe cristão, né? Que é instruir a criança da maneira certa, né? Porque a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Só que tem gente que não ensina do modo certo e depois fica aí pagando um alto preço, Sim, né? sim. Né? Então, acho que assim, eu acho que isso não só dentro de casa, eu acho que as pessoas elas têm que olhar pra gente e ver o modelo de Cristo. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. As pessoas elas têm que olhar para nossa vida e falar assim: eu vejo Deus através dessa pessoa. Exato. Então, assim, e todas as pessoas que estão passando por aqui, gente, eu quero ressaltar isso, são pessoas que eu vejo Deus. São pessoas que eu consigo enxergar e falar assim: não, essa pessoa, ela tem algo para passar para outras pessoas que vai edificar a vida delas, que vai mudar a vida delas, né? E é o que eu falo, Deus ele não escolhe as pessoas certas. Ele transforma elas em pessoas certas. Deus não escolhe os capacitados, né? E eu acho que é muito disso de você entender, porque você passou pelo processo, vamos dizer assim. Você entendeu o que Deus queria Sim. te mostrar, você aprendeu, tirou um aprendizado disso. E hoje é algo que você não vai cometer mais lá na frente. Né? E é muito bom saber que isso te aproximou mais de Deus. Com certeza. Né? E que isso também serviu de inspiração para você influenciar a vida dos seus filhos, que não vai ser só a vida deles que vai influenciar. Eu creio que muitas pessoas também vão estar assistindo e vão se sentir tocadas, influenciadas pelo aquilo que você viveu e passou. Sim, sim. É uma coisa que eu sempre busco ter, é orar com eles. Sim. É orar perto deles, é orar para eles ouvir. Porque a minha filha, ela fala, mãe, eu não sei orar. E eu vou ficar aqui perto de você para me aprender. Sim. E eu falo para ela assim, mas você não sabe falar comigo? Você não sabe conversar comigo? Sim. Então eu falei, então com Deus é a mesma coisa. É uma conversa. Você fala o que você acha que você tem que falar. E no final você agradece sempre e fala amém. É isso, é uma conversa. É uma conversa. E é algo muito interessante, foi muito bom você ter entrado nesse gancho, porque muitas pessoas hoje, elas têm esse tabu, vamos dizer assim, de não saber qual a forma certa de falar com Deus. Gente, Deus, ele é a pessoa que... Ele tem que ser a pessoa mais íntima da sua vida. Óbvio que você vai ter ordem e decência na hora de falar com o Senhor, né? Você não vai sair falando um monte de gíria, né? Mas você pode conversar com Deus assim como você conversa com alguém que você tem intimidade. Deus, sobretudo, as pessoas têm essa visão de Deus como um ditador que manda e a gente obedece. Não. E não é. Deus, ele quer ser nosso amigo. Deus, ele quer ele nos conhece, mas imagine um filho, imagine seus filhos, e você sabe que eles estão precisando de algo porque você conhece eles, mas eles não falam com você. Então Deus, ele quer saber o que a gente sente. Sim. Deus, ele quer ser nosso amigo antes de tudo. Exato. É basicamente isso. Porque hoje eu com a minha filha mais velha, ela vai fazer 10 anos. E ela é como eu era. Uhum. Mais calada. E tudo que você dá para ela tá bom. E ela raramente vai pedir alguma coisa. E eu tenho que ter um olhar clínico para isso e tentar fazer com que ela se aproxime e ela fale o que ela precisa, o que ela quer e da forma que ela quer. Porque às vezes é aquilo, eu quero algo, mas não sei a forma de falar. E realmente Deus não é tabu. E a gente tem liberdade, a gente tem acesso. Hoje em dia a gente tem acesso ao Espírito Santo. Então, para que retroceder? Sim. Não tem mais essa necessidade de, ai, mas eu tô fazendo assim, assim, assim. Eu tô no erro, ou eu tô pecando, eu vou me afastar de Deus. Essa é a pior decisão que uma pessoa pode fazer. Exatamente. Eu vou me afastar e quando eu melhorar, eu volto a ter intimidade, ou eu volto a buscar. Esse é o maior erro da vida do ser humano, da vida do cristão.
Você tem que aprender a vencer o seu pecado com Cristo, porque se você achar que se afastar do Espírito Santo, você vai deixar de pecar, ou você vai deixar de fazer aquele pecado específico, você vai morrer na praia. Exatamente. Você vai. Então você tem que ter forças para continuar e pedir para Deus te ajudar a afastar, a parar de errar nessa coisa específica. E é o tratar de Deus, mas não se afastar. Sim, é que nem a palavra de Deus diz, né? Vinde a mim como estais, né? Então, a gente tem que vir a Deus da maneira que a gente está e pedir para que ele nos limpe, né? A gente vê muito isso de pessoas que, por exemplo, têm algum vício. Eu preciso me libertar antes de buscar a Deus. Eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar. E não é assim. O negócio é você dar o primeiro passo e permitir ser transformado. Exato, exato. Quando eu quando eu vim para a presença do Senhor, eu bebia. Sim. Eu gostava de beber socialmente, assim, em casa ou festa de família. Mas no momento que eu falei, Senhor, foi uma coisa incrível. Foi uma coisa incrível, assim, e para mim foi como se tivesse algo quebrado, porque minha avó, ela era alcoólatra. Meu Deus. Minha avó era alcoólatra. E na adolescência, quando eu comecei a sair, eu comecei a beber. E ali era preocupação da minha mãe de eu ir pelo mesmo caminho. Sim. E aí, quando eu vim para a presença do Senhor, eu falei, eu olhava para o copo e não sentia mais vontade. Foi uma coisa que foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu olhava e, não quero. Mas você parou de beber? Não, não parei. Isso no começo, não parei, mas hoje eu não tô afim, hoje eu não tô legal. E aí depois eu fui tendo um entendimento que quando o Espírito Santo ele começa a ter mais espaço na nossa vida, realmente aquilo que não é do Senhor, ele vai afastar, ele vai tirar. Você precisa dar esse espaço para ele trabalhar. E foi tão rápido que assim, foi muito rápido. Eu parei de beber, não tive mais vontade. E depois que eu falei, não vou mais beber, até hoje, graças ao Senhor, eu nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu não sei se você vai querer entrar nesse assunto, né? Devido ao abençoado. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente do seu noivado aí. Noivado mais esperado do ano, né? Tem bastante casamento esse ano, né? Tem. Coitado dos irmãos que vai ser padrinho, né? Oh, meu Deus. Ó, tem uma da produção que tem logo 3. É bem. E você vai ser madrinha dos 3? De 2. Aí, ó. De 2. Então, é de Deus. Eu posso dizer, é 100% de Deus. Porque chegou com todo esse processo de gravidez e perde serviço, e choro, e luta. Eu, por mim mesma, decidi me afastar do pai do Noah. Falei assim, eu prefiro ficar só com meu filho. Dá menos trabalho. Falei, Deus, eu quero só... Eu aceito ser só mãe. Não quero ser esposa, não quero... Se eu tiver que cuidar de alguém, eu cuido dos meus filhos. Eu não quero mais ninguém. Quero ficar quietinha. Não quero uma criança grande pra me ter que criar. Não quero. Quero ficar quietinha na minha e eu aceito. Eu sei que vai ser difícil, Jesus. Educar a filha é difícil. Falei assim para Deus. Mas eu quero. E aí eu orava para Deus falando que eu não queria mais o pai do Noah. O Wellington. Wellington! Eu falava que eu não queria mais e não era a vontade do Senhor. Mas assim, não foi nada que ele te fez, assim? Também. Também, né? A gente às vezes esquece de orar em alguns quesitos. Sim. E quando vem a bênção, a gente fica olhando os defeitos. Né? Não pode. E esquece então da aprende a orar aí, ó. A gente esquece da qualidade. E fica só focada nos defeitos. E ali eu falei assim, Jesus, eu não tô querendo educar um filho grande, não. Deixa eu com meus pequenininhos, que é mais fácil. Né? E eu orava para Deus falando que eu não queria mais. E Deus falava, Deus sempre mostrava ele na oração. Mas eu não quero, eu sei que o Senhor quer, mas eu não quero não. E eu falava não e o Senhor falava sim. Falava não e o Senhor falava sim.
Como eu me lembrei de uma oração que eu tive com o Senhor, que eu não seria mais rebelde. Eita. Eu falei, amém, Jesus, eu não vou pagar preço não. Então vamos lá. Vamos quebrar meu eu aqui e vamos fazer aquilo que o Senhor ordena. E foi mesmo, Deus teve que me quebrar. Para mim entender o que ele tinha, o plano que ele tinha para minha vida. Que é muito além daquilo que eu queria. Sim. É muito além. O Wellington, ele é uma pessoa que eu acho que Deus falou assim, ó, vou colocar esse abençoado aqui na sua vida, porque você tá um pouco indecisa, se eu colocar ele com muitas características, pode ser que você não vá. Então eu vou botar ele dessa maneira, que aí você, com o seu jeito, com a sua personalidade, vai mostrando para ele aquilo que você precisa. E aí ele vai praticando no dia a dia. Eu creio que foi isso. Porque na minha cabeça, ele é um ser humano numa planta, que você vai trabalhando, você vai moldando, Carregando. você vai falando, isso eu quero, isso eu não quero. É como se fosse um apartamento. Isso Sim. eu quero, esse móvel aqui, esse móvel... Eu vejo assim. Eu falo para Deus, ai Deus, eu acho que é assim. Que o Senhor colocou essa pessoa para mim, não somente ele, não somente eu, mas ele também em mim, e moldando. Para ambos se mudarem, né? Exato. Eu acho que Deus fez isso. Porque, olha... E aí estamos indo no caminho desse noivado aí, desse casamento, e deixando Deus... Conta do pedido pra gente, pro povo de casa saber Então, galera, o que foi esse pedido doido. Esse pedido foi muito inusitado. É. Foi tipo assim, nesse dia, eu descobri que eu não gosto de surpresas. Eu não gosto. Eu gosto de presente, óbvio. Mas eu não gosto de surpresa. Não fazem surpresa pra mim mais. Tá? Foi uma benção. Cancela a festa de aniversário surpresa. Foi uma benção. Foi lindo. Foi lindo. Aproveitando que tá aqui, agradeço os envolvidos. Eu até chorei. Difícil chorar. Eu chorei, mas foi muito bonito. Porque eu realmente... Ele é um tipo de pessoa que não sabe esconder nada. Ele não sabe fazer surpresa. Nenhuma. E eu sempre descubro quando ele vai fazer. Dessa vez eu não descobri nada. Nada. Até minha irmã ou meu cunhado estava na igreja, eu não vi eles. Minha mãe apareceu na igreja, minha mãe para ir na igreja, fiz. E ela foi, e mesmo assim com a minha mãe do meu lado, eu não desconfiei de nada. Meu Deus. Eu não desconfiei, era Deus mesmo. E foi no culto de ceia, né? Vou contextualizar pro pessoal de casa. Ele mandou mensagem pra gente, ele vai vir aqui, ele vai falar. Eu vou contar. Ele mandou mensagem pra gente e falou assim, então, eu queria fazer um pedido de casamento, não sei o que lá. Porque foi uma luta pra ela querer ele de novo, irmãos, né? Aí ela quis, aí eu falei, filho, né, vamos lá, né? Vamos perder a bênção, né? Bora agilizar esse processo. E aí, ele falou, é verdade. Só que, tipo assim, ele teve a ideia e a gente foi aprimorando a ideia dele. Sim. Né? Eu falei, não, eu queria pedir ela na igreja, tal, não sei o quê. E eu, na minha cabeça, da igreja não é lugar. Ali não. Santa Ceia não, pelo amor de Deus. E aí ele falou assim, ai, vamos... Aí a gente tem uma equipe de casamento, né, gente? Eu já falei pra vocês que a gente tem uma equipe que produz festas, né? Comentei. E aí ele procurou os nossos serviços, né? Gente, a minha equipe é muito doida. Que ela produz casamento, ela produz podcast, ela produz aniversário, ela produz congresso. Então, ó, vamos deixar nosso contato aqui na descrição. Se você quiser, você fala com nós, tá tudo certo. E aí, ele falou assim, já comprei as alianças. Né? Ele mandou as alianças pra vocês? Mandou as alianças, falou, já comprei, tá tudo certo, tá nanina. Aí, beleza. Aí, a gestora sênior falou assim, a Mili falou assim, faz isso. Olha pra vocês verem como que Deus é fiel. É o segredo dos batidores. Eu vou contar, eu acho que você nem sabe, né? Não. Eu vou contar tudo. Ai, gente, vou contar tudo. Eu não sou baú. Já passou. Aí, a gente falou assim, vamos comprar um buquê de flores. Só que, tipo assim, ele ia pedir ela no domingo, então não tinha onde ele comprar flor. Se ele comprasse um dia antes, ia murchar. Ia dar ia ser uma loucura. E aí, umas semanas antes, tinha sido o Dia das Mães. Sim. Na igreja, né?
E aí as irmãs compraram uma caixa de flor de rosas artificiais, né? Só que bonitas, tal, nada. E a gente tinha feito e tinha guardado, né? Falou, vamos deixar aqui, numa outra ocasião a gente usa. E aí a gerente lembrou dessa caixa de flor, a Sandrinha, e falou assim: tem uma caixa de flor lá na minha casa, não sei o quê. Beleza. Aí a gente falou, então tá certo. E aí eu queria que você contasse pra gente como que você foi pedido em casamento. Então, assim, de quem que foi a ideia de entregar uma rosa de cada vez? Sandra. Foi o que amo. Mas não é pra bater em ninguém. Gente, aquele negócio mexeu muito comigo. Eu sou meio, né, na minha, assim. Mas foi incrível. Eu não esperava, eu não imaginava. Eu nunca imaginei na vida que seria dessa maneira, ou perto dessa maneira. Foi muito lindo, foi incrível, eu emocionei demais. Minha mãe estava do meu lado. E veio uma irmã de cada vez. E irmãos também, né? Irmãos também, me dando uma rosa. Até eu entender o que estava acontecendo, que eu demorei para raciocinar. Minha mãe do meu lado. Veio, não sei quem foi a primeira pessoa que me trouxe a rosa. Eu não quis nem olhar para trás, que eu falei, tem alguma coisa acontecendo, eu não vou olhar para trás. Alguém me deu a primeira rosa e eu olhei assim para a igreja normal. Eu falei, eu acredito que é alguma coisa nos bastidores. Entrega essa rosa aqui para fulano, que você acha que precise. Sim. De alguma coisa. Eu entendi que era isso. Veio a segunda rosa, eu baixei a cabeça e falei, eu vou dar para minha mãe para ela não ficar triste. Foi. Eu falei, minha mãe veio na igreja, eu ganhei 2 rosas, ninguém vai dar uma rosa para minha mãe? Já ficando revoltada com os irmãos. E eu falei, vou dar. Eu olhei pra rosa, olhei pra minha mãe, eu falei, eu vou dar uma pra. Veio a terceira rosa, eu falei, agora eu entendi, a Meire chorando. Não, mas aí você lembra que a gente tava cantando Ele, por ele que eu estou. Aí do nada começou, me sinto tão amado, isso faz bem. Aí eu, Bruna Carla? Não, mas até aí eu demorei. Porque na minha cabeça eu tenho que ir embora. Porque eu tenho que pegar as crianças. E aí eu fui olhar no relógio, era 9h13. Eu falei, o culto tá acabando cedo. Então não vou embora, né? Vou ficar até o final. Sim. Eu olhei, aí na terceira rosa, aí eu falei, a Mili chorando. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu chorei junto. Aí a presbítera chorando, eu chorei junto também. Eu falei, meu Deus, eu não vou chorar. Os irmãos tudo chorando. Eu não vou chorar. Aí eu levantei e foi vindo rosa, cada pessoa que me entregava rosa, falava alguma coisa que eu não vou me lembrar agora. Era e o Bruno Carlo cantando de fundo. E exatamente, Kaique, precisar de cantor, gente, para qualquer casamento, festas cristãs, ele. Só crente, eu não canto festa do mundo, não. Não vão se arrepender. Ele tem uma equipe muito boa, entendeu? Muito. Inclusive estão aqui, né? Ótimas. Aí, gente, a pessoa fala assim, ó, ajuda a produzir o casamento. Aí eu, tá bom, né? Aí a pessoa marca um churrasco para conversar sobre o casamento, né? Aí ela falou, a gente vai definir umas funções. Aí a pessoa me pega toda a minha equipe e coloca para ser padrinho de casamento. A gente tem que dar honra quem nos dá honra. Aí, como se não bastasse, chama eu, que sou descabeçado, pra ser padrinho de casamento junto. É bem. Ai, gente, mas vai dar certo. Mas foi lindo. Eu achei que você ia recusar. Não, jamais. Eu achei que falava, Raíssa, você tá me dando muita função. Não, jamais. Essa aqui eu vou descartar. Eu pensei nisso. Não, jamais. Mas amei. Vocês têm muito trabalho, né? Porque, resumindo. Mas foi lindo, o pedido foi lindo. Eu não gosto muito de ser o centro. Uhum. Eu fiquei morrendo de vergonha, queria, né, sair correndo. Fiquei com muita vergonha mesmo. Todo mundo, a igreja cheia. Eu cheguei, a igreja vazia, de repente a igreja lotou. E eu falei assim, amém, né? Mas tudo bem, Wellington. Em casa a gente conversa. Você conversou em casa? Sim. Oh, meu Deus. Mas foi bem, gente. Foi bonito. Foi lindo, foi lindo. Amém. Aí, se a gente vai estar chegando ao fim do nosso Renunciando Cash. Queria te agradecer. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Foi um prazer te ter aqui. Com tantos... lutas, provas,
Remarcações. Remarcações, mas Deus deu Quando vitória. é de Deus, é assim. É. É assim. Acontece e a gente só tem que saber entender. Mas eu que te agradeço, né? Pela honra de estar... Eu também achei que você ia recusar, acredita? Não. Eu falei, Emília, eu vou chamar a Raíssa pra vir no podcast, mas acho que ela não vai aceitar. Não. Porque, pra quem não sabe, gente, a Raíssa é muito tímida. Muito tímida na igreja. A gente nem vê a Raíssa falar. É verdade. Né? Muito tímida. Mas eu não sou de recusar, não. Quando é assim, eu não... Raramente eu recuso. Raramente. Mas eu que agradeço pela oportunidade de vir. Né? Fiquei honrada porque eu falei, Jesus, eu vou ser a primeira no novo ministério. Fiquei me achando, mas obrigada. Obrigado, que daqui pra frente venha a ser bênçãos e bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Pessoal, eu vou estar pedindo para vocês novamente, né, se inscrever no nosso canal do YouTube, Renunciando_Cast, nos seguir no nosso Instagram, que é Renunciando_Cast. E muita gente não sabe, mas nós temos o nosso TikTok de cortes. Inclusive tem o nosso corte falando sobre como arrumar um namorado certo. Se você quiser, vai lá no nosso TikTok, que é Renunciando_Cast. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Agora eu quero fazer um convite para você também. Em outubro, guarda essa data aí na sua cabeça. Dia 9, 10, 11 e 12 vai ter o nosso congresso, tá? Da Igreja Missionária Renunciando em Cristo. Então, já anota aí no seu calendário, para você não marcar nada nessas datas, porque você vai ter um compromisso com a gente nessas datas, viu? Nós estamos chegando mais ao fim de um episódio abençoadíssimo pelo Senhor. Agradecer a Raíssa, agradecer a você que assistiu, agradecer a minha equipe, minha produção. E semana que vem nós teremos diaconisa Cíntia Raquel aqui. Não perca! Vai ser extremamente emocionante como foi hoje. E você glorifica e aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe, gente. Tchau!